Ok, pessoal, então voltamos aqui para o nosso segundo bloco, dando continuidade nas relações de consumo. Nosso primeiro blocozinho, nós estávamos falando um pouquinho, pessoal, sobre a situação do quê? Sobre a situação das teorias aplicadas para a conceituação de consumidor, né? Então falamos primeiro da teoria finalista, ou teoria da destinação fim, ou teoria da destinação final, e temos a teoria maximalista. Como já disse, a teoria maximalista ela vem no intuito de ampliar a conceituação de consumidor e atingir, pessoal, um aparato maior aqueles que eram, tido prejuízos no mercado de consumo, no mercado em si. E aí a teoria maximalista, olha que interessante, ela trouxe como característica a situação fática, 2, lucro irrelevante e 3, visão mais ampla. Pessoal, a teoria maximalista ela foi importante por quê? Ao mesmo tempo que nós tínhamos a teoria finalista, bem objetiva, direta, falando da destinação fim, veio a teoria maximalista e falou o seguinte: objeto fático, situação fática, sem problema algum, acontecimento verídico, perfeito. Mas, olha que interessante, ela desconstituiu a importância da lucratividade, enquanto ela era vislumbrada na teoria finalista, tá? Teoria finalista obteve lucratividade, estava fora da relação de consumo, não era consumidor. Teve qualquer tipo de dano, vai lá para o Código Civil. Aqui não. Na teoria maximalista, o que nós tivemos, galera? Olha que interessante. O lucro como irrelevância, tá? Então, a teoria maximalista, de uma forma bastante rápida, direta, ela simplesmente admitia consumidor aquele que estava ou aquele que adquiriu um produto ou serviço no mercado de consumo, tá? Então, o consumidor, para ele, é aquele que iria lá comprar o produto independente da onde ou como ele iria utilizar o mesmo. Professor, ele está comprando esse produto para ter lucratividade futura. Não interessa. A lucratividade tornou-se relevante para a teoria maximalista. Então, de uma forma bastante breve aí para o seu concurso público, o que eu quero que você carregue, pessoal? Que na teoria maximalista era considerado consumidor aquele que compra, aquele que adquire um produto ou serviço. Ponto final. Então, notem, pessoal, que da teoria finalista ou da teoria da destinação final para a teoria maximalista, houve uma ampliação gigantesca de conceituação, E aí os nossos tribunais, pessoal, começaram também a ficar bastante preocupados. Por quê? Primeiro, poxa, tivemos aí, através, das teses desenvolvidas dos doutrinadores, uma nova conceituação que está sendo aplicada nos nossos tribunais. Mas os tribunais começaram a observar o seguinte, falou, pessoal, como que nós vamos dar continuidade nessa aplicação, sendo que a ampliação que fizemos, ela é gigantesca. Então pode chegar em casos em que, se a teoria maximalista tornar-se regra, eu perderei a especialidade do Código de Defesa do Consumidor. Não é verdade? Porque se nós colocarmos na ponta do lápis, se a teoria maximalista tornar-se regra, todo aquele que adquire produto ou serviço é consumidor. Ponto final. Então, para que ter o CDC? Poderíamos trazer amparo total de forma integral através do nosso Código Civil, Então, isso começou o quê, pessoal? A repercutir bastante. E os nossos tribunais começaram a observar novas teorias, E uma teoria bastante inovadora, que ainda bate às nossas portas, que está aí, pessoal, bombando no nosso Superior Tribunal de Justiça, é a famosa e conhecida, teoria finalista aprofundada. Teoria finalista aprofundada, tá? A teoria finalista aprofundada, como o próprio nome já diz, ela veio a repercutir da teoria finalista, mas com algumas maiores características, com um plus. Então nós tivemos aí uma adição para que nós tivéssemos uma conceituação mais ampla, mas ao mesmo momento que nós não quebrássemos a especialidade, para que nós não retirássemos esse critério especial de ser consumidor. Consumidor não é qualquer pessoa que compra. Consumidor é aquela que tem características especiais, para que estivesse amparado por uma lei especial e para que eu deixasse de lado em si o Código Civil. E aí foi que surgiu-se a teoria finalista aprofundada, também chamada, pessoal, de teoria finalista mitigada, tá? Teoria mista também. São nomes aí diversos dependendo do doutrinador. Então vamos lá anotar no caderninho. Teoria mista, teoria finalista mitigada,
teoria finalista aprofundada, tá? São nomes hoje destacáveis aplicadas a esta forma, a esta nova teoria que está bastante forte no nosso Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Teoria finalista aprofundada, teoria mista ou teoria mitigada. São nomenclaturas hoje trabalhadas na modalidade da teoria aqui estudada. Olha que interessante. Teoria finalista, ela adota o quê, pessoal? O sistema fático e econômico. Então, nós queremos saber, né? O que você vai fazer com aquela mercadoria, se aquela mercadoria, ou seja, se aquele produto vai trazer lucratividade para você naquela circunstância fática. Perfeito. Notem, contudo, ainda que não define a cadeia de produção, se for vulnerável, é considerado consumidor. Galera, olha que interessante. Como a teoria finalista ela já batia na tecla da circunstância fática e econômica, a teoria finalista aprofundada ela foi um pouquinho mais interessante, ela se aprofundou, como o próprio nome já diz, bem mais. Primeiro, eles conseguiram caracterizar o consumidor de uma forma mais ampla sem quebrar a especialidade. Por quê? Na teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada, o importante que nós iremos observar em qualquer questão do concurso de vocês é o seguinte, é o critério de vulnerabilidade existente daquele que adquire o produto ou serviço. Então, a palavra-chave aqui, pessoal, na teoria mista, mitigada ou finalista aprofundada, é nós entendermos o grau de vulnerabilidade da parte que ali está adquirindo este produto ou serviço, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso, pessoal? Que esta vulnerabilidade, ela vai ser trabalhada, ela vai ser identificada a cada caso concreto em relação àquele que está adquirindo um produto ou serviço no mercado. Primeiro, esta vulnerabilidade, pessoal, diga-se de passagem, quando nós tratarmos da figura da pessoa física, ela já é o quê, né? Automática. A pessoa física já é considerada vulnerável. E esta vulnerabilidade, pessoal, ela pode ser trabalhada num critério econômico, num critério informacional, num critério jurídico, num critério técnico-científico. Então, eu tenho várias formas de análise desta vulnerabilidade existentes à figura do consumidor, tá? Então, quando eu falo isso para vocês, pessoal, eu peço que vocês fiquem bastante atentos. Primeiro, olhem, observem, vislumbrem. Professor, a questão está trabalhando quanto aos critérios de vulnerabilidade. Opa, teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada. Peraí, dê um exemplo, professor. Taxista, caminhoneiros. Por quê? O taxista, pessoal, olha quanto essa questão já caiu uma diversidade de concursos anteriores ao de vocês aí. Taxista pode ser considerado consumidor? Se nós analisarmos a teoria finalista de plano, ele não teria encaixe, ele não cumpriria com as características próprias. E para a teoria maximalista, professor, poderíamos até encaixar ele aí, mas hoje é uma teoria pouco utilizada nos nossos tribunais, já passou. E o que veio agora? A teoria finalista aprofundada. O taxista poderia ser considerado um consumidor, professor? Sim. Por quê? A teoria finalista aprofundada, ela não tem como foco, pessoal, o critério econômico e profissional. Ela tem como foco o grau de vulnerabilidade. É como se nós estivéssemos dizendo a vocês o seguinte, que de plano, a teoria finalista aprofundada, ela não tem uma análise no que você estará fazendo com este produto, aonde você estará aplicando este produto, mas ela terá uma vertente bastante clara em analisar o grau de vulnerabilidade que você possui em relação a quem lhe vendeu, né? Seja ele técnico, científico, seja ele econômico, seja ele informacional, seja ele jurídico. Tá? Então, no caso do taxista, pessoal, quando eu ia buscar amparo pela teoria finalista, levava paulada, né? Porque não cumpria as características. Estou utilizando aquele bem para obter lucratividade. Vinha para a teoria maximalista, poderia até se encaixar, mas teoria essa hoje pouco utilizada nos tribunais. Então, infelizmente, levava paulada. Graças a Deus, tivemos aí, pessoal, né, esse posicionamento hoje, né, bombando no Superior Tribunal de Justiça em relação à teoria finalista aprofundada, no qual o taxista, ele simplesmente vai demonstrar o grau de vulnerabilidade que ele tem em relação àquela grande empresa, aquela grande marca, né? Poxa, comprou o seu carro,
carro fundiu o motor, taxista está sem trabalhar e o carro estava na garantia e a concessionária não o conserta, não cumpre com os prazos. Está ali, ele poderá entrar com uma ação respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor, analisando o que, pessoal? A teoria finalista aprofundada, demonstrando o seu grau de vulnerabilidade, que pode ser, por exemplo, econômico. Às vezes ele pode demonstrar ali que ele não tem condições econômicas, pessoal, né, de estar trabalhando ali, discutindo com aquela grande empresa. 2, ele pode também alegar, pessoal, um critério de vulnerabilidade informacional, ou seja, falta de informações importantes que ali ele haveria de ter em relação àquele produto adquirido, né? Hoje acontece muito das empresas omitirem informações para que consigam vender o seu produto. Então isso é bastante interessante. Temos também a vulnerabilidade, o quê, pessoal? Jurídica. Às vezes não tem como discutir juridicamente, né, pessoal? Ele é a parte mais fraca ali, ele não tem essa condição, ele é leigo na forma jurídica, então ele precisa de amparo, tá? Ou então mesmo uma vulnerabilidade técnico-científica. Ora bolas, pessoal, ele é taxista, ele não é engenheiro mecânico. Então como que ele vai conseguir demonstrar, né, aquela falha do motor foi pela parafuso da rebimboca da parafuseta que veio mal feito e ele caiu dentro do motor e travou tudo, constituindo aquele grande dano àquele bem. Então, galera, tomem cuidado. Galera, fiquem atentos. Pelo amor de Deus. Se cair na sua prova da magistratura, vai estar aqui, ó. Você pode ter certeza que a nossa banca vai trazer questões relacionadas a esta conceituação de consumidor, tá? Então, por isso, pelo amor de Deus, fala-se de taxista, falou de caminhoneiro, falou de outras atividades do qual você estará utilizando aquele bem para desenvolver atividade profissional ou obtendo lucratividade, esqueça a teoria finalística, esqueça a teoria maximalista e chegue à teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada, tá? É a teoria do momento, eu sempre gosto de trazer ela em destaque, porque passe e vira, nós estamos tendo essa cobrança junto aos nossos concursos. Bacana? Então vamos lá, galera. Estudamos 3 teorias, tá? Mas o professor tem várias teorias. Galera, se vocês guardarem essas 3 teorias, eu garanto para você que você vai acertar qualquer questão no seu concurso público. Pode ter certeza. Teoria finalista, teoria maximalista e teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada. Perfeito. Mas, olha que interessante. Além de nós estudarmos essas características próprias para entendermos o que é consumidor, galera, o nosso artigo 2º caput do CDC, ele não para ali. Ele também complementa-se com o parágrafo único, trazendo uma amplitude a outras formas de consumidor. Então não paramos por aí simplesmente analisando essas teorias, mas também, pessoal, observando algumas características que o próprio parágrafo único nos traz. E olha o que o parágrafo único do artigo 2º fala. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Então, repetindo, ó, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Galera, o que acontece? O artigo 2º, parágrafo único, ele trouxe uma expansão, trazendo uma nova espécie de consumidor, que é muito cobrada. Nós tivemos uma questão relacionada a esse tema, salvo me engano, na Defensoria Pública aqui do estado de Mato Grosso, uma época, e aí a galera ficou meio balançada, mas graças a Deus conseguiram atingir êxito, conseguiram acertar. Primeiro por quê, pessoal? É interessante nós observarmos que eu tenho a figura do consumidor equiparado, ou consumidor por equiparação, ou também chamado de bystander, tá? Consumidor equiparado, consumidor por equiparação, ou também chamado de bystander, tá? São hoje as nomenclaturas que temos aplicadas à figura do conhecido e chamado consumidor, né? Então, beleza, professor, quero regra? Vou lá, teoria finalista, maximalista, ou agora finalista aprofundada, mista ou mitigada. Beleza. Mas, professor, eu estou aqui falando de pessoas determinadas ou não, que participaram, que interviram nesta relação de consumo, tá? Então, como que seria esse consumidor equiparado
ou este consumidor por equiparação? Pessoal, é aquele que muitas vezes não comprou, é aquele que muitas vezes não adquiriu o produto ou serviço, mas ele interviu nesta relação, certo? Então, muitas vezes de forma indireta, ele não está ali comprando, mas ele participa da relação de consumo ali produzida. Ele participa do dano que muitas vezes aquele produto ou serviço ocasiona a toda a sociedade. E como que isso pode ser analisado, professor? O parágrafo único do artigo 2º, ele tem uma cumulatividade com o artigo 17 e também uma cumulatividade com o artigo 29. Por quê, pessoal? Nós temos aqui outros amparados falando sobre a figura. Porque aqui eu estou trabalhando com um consumidor que muitas vezes ele é indeterminável. Mas nós sabemos que ali, pessoal, houve, né, vários, sem sabermos o número, de pessoas que foram, né, prejudicadas através de um dano ocasionado por um fornecedor. Quando, por exemplo, um posto de gasolina abastece, né, combustível adulterado, ora bolas. Muitas vezes eu não consigo identificar todos aqueles que ali abasteceram, galera. Mas nós sabemos o quê? Que existe uma grande quantidade de pessoas que puderam estar passando por problemas lá e às vezes não sabia nem onde buscar e como buscar. E era o posto ali que estava adulterando a gasolina, né? Adulterando o álcool ou outro combustível ali vendido. Então, por isso isso é importante. E olha o que o artigo 17 fala. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Então, olha que interessante, galera. O parágrafo único do artigo 2º fala de pessoas indetermináveis que haja intervindo na relação de consumo. O 17 complementa falando, pessoal, que equipara-se a consumidores todas as vítimas, né? Então, é vítima, você estará integrando aquela relação de consumo como consumidor equiparado. E aí vem ainda o artigo 29, que ele fala o seguinte, lá dentro das práticas comerciais. Para fins desse capítulo e do seguinte, equiparam-se a consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Beleza, galera? Então, notem que aqui o consumidor equiparado, consumidor por equiparação ou bystander, ele tem uma amplitude na sua defesa. É aquele que intervém nesta relação de consumo direto ou indiretamente, é aquela vítima que participa da extensão do dano, é aquele, galera, que de alguma forma tenha passado por uma prática comercial, por publicidades muitas vezes feitas que, de forma direta ou indireta, lhe trazem prejuízo. Então, a publicidade ela é ampla, ela é feita por um determinado fornecedor, mas nós não sabemos, pessoal, o limite que ela irá atingir, a quantos consumidores ela irá atingir. Mas, graças a Deus, o CDC se preocupou com tais circunstâncias e ali criou a figura do consumidor equiparado, para que os nossos órgãos de proteção, através do próprio Ministério Público, possam intervir por nós consumidores e reivindicar ações que sejam, né, ações através de direitos difusos ou de direitos coletivos por uma classe, por exemplo, por uma profissão específica, para que tenhamos a possibilidade de exercer o nosso direito como consumidor. Por isso o CDC é maravilhoso. Também estudaremos em outro módulo a defesa do consumidor em juízo. Falaremos um pouquinho, né, dos direitos difusos, direitos coletivos, direitos heterogêneos também, individuais heterogêneos. Então, vamos trabalhar todas essas características com vocês de forma bastante tranquila também. Mas, por enquanto, eu quero que vocês gravem isso, tá? Um exemplo clássico que nós temos aqui, pessoal, né, para que isso torne bastante eficiente na cabecinha de vocês, é o seguinte, é o que nós iremos trabalhar com alguns exemplos para que isso possa ser gravado na cabecinha de vocês e vocês carregarem para o concurso público, se Deus quiser, daqui a alguns dias aí na sua região. Vamos por um breve intervalo e voltaremos com o nosso novo módulo para fecharmos com chave de ouro o conteúdo sobre as relações de consumo.